Filho, necessito para ver da mera letra além a de Senhor e meditar no teu excelso amor. Partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a Queridos irmãos, boa noite, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Nesta quinta-feira, nós estamos iniciando mais um momento de estudo bíblico no Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando esse Evangelho desde o ano passado, né? Desde o ano passado nós começamos com esse Evangelho. Já estamos no início do capítulo 20, que é o tema que nós vamos estudar hoje. E nós vamos fazer isso nessa gravação, né? Essa mensagem não está sendo transmitida ao vivo, porque, como nós avisamos, nós estamos reunidos em presbitério. Nosso presbitério, o presbitério de Vila Velha, está reunido no dia de hoje, então não seria possível fazer a transmissão ao vivo. A partir da próxima semana, se Deus quiser, voltaremos normalmente com as transmissões ao vivo. E, portanto, se você tem alguma pergunta, se você tiver alguma pergunta sobre o tema de hoje, sobre o texto de hoje, você pode mandar essa pergunta para mim depois para o WhatsApp ou anotar essa pergunta e na próxima semana, quando estivermos juntos novamente e ao vivo, então eu vou poder responder na medida do possível, né? Na medida das nossas possibilidades, tentar responder as perguntas que vocês tiverem sobre o texto. Tá? Então hoje o nosso vídeo está sendo gravado, a nossa mensagem está sendo gravada, vocês podem interagir no chat, o chat ele está ao vivo, mas a mensagem está sendo transmitida de forma gravada. Nós vamos, então, compartilhar agora o texto, que vai ser o texto do nosso estudo bíblico, que é o texto de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Vocês têm aí o texto, é uma parábola de Jesus, conhecida tradicionalmente como a parábola dos trabalhadores na vinha, os 20 de 1 a 16. Nós colocamos para ilustrar essa parábola uma pintura muito bonita do Vicente Van Gogh, esse pintor do século XIX, do qual gostamos tanto. E o título da pintura é O Vinhedo Vermelho em Arles. É uma pintura muito famosa e que traduz um pouco o sentido desta parábola que nós vamos estudar agora, ao mostrar trabalhadores trabalhando até o finzinho do dia, né? O sol lá no fundo está se pondo e os trabalhadores ainda estão no campo para fazer a ceifa das uvas, para colher as uvas, né? E o Van Gogh pinta essa imagem e, como nós vamos ver agora no texto bíblico, nós temos também uma cena similar, né, de trabalhadores que precisam trabalhar numa vinha e esse trabalho se estende ao longo de todo o dia. Então, o texto diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde,
encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Palavras de Jesus nessa parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Antes de prosseguir aqui com a análise da parábola, mas já de alguma forma analisando, não é? Eu quero só lembrar o cenário da parábola. Né? Um homem proprietário de terras, chega a época da colheita e ele tem que colher, fazer a colheita das uvas, porque as uvas são muito sensíveis e elas devem ser colhidas no tempo certo, senão elas podem ser afetadas pelo frio excessivo, pelo calor excessivo. Então, o trabalho da colheita tinha que ser feito com muita mão de obra, muita gente envolvida nesse trabalho, né? Muita gente tinha que fazer a colheita das uvas para que ele pudesse ser feito da maneira mais rápida possível. Então, a cena que Jesus conta é essa. Um homem que tem uma vinha, que precisa fazer essa colheita o mais rápido possível, ele sai procurando trabalhadores. Ele sai logo no início do dia, né, nas primeiras horas do dia, nas primeiras horas da manhã, e vai contratar trabalhadores. E combina com esses trabalhadores um salário que era o salário justo. Um denário era o salário de um dia de serviço para esse tipo de trabalho. Era o salário padrão da época de Jesus. E eles foram para a vinha. Com o passar do tempo, o homem volta na praça para buscar outros trabalhadores, porque, como eu disse, quanto mais mão de obra ele tiver, mais rápida vai ser a colheita e ele vai ter menos prejuízo, ou talvez nenhum prejuízo, se ele conseguir colher tudo no tempo devido. Então, ele procura mais trabalhadores, ele volta às 9 horas da manhã, depois ele volta ao meio-dia, ele volta também às 3 da tarde. E aí o detalhe que a gente precisa prestar atenção é que faltando 1 hora para o pôr do sol, então eles trabalhavam de sol a sol, como a gente diz, né? Do amanhecer, logo que o sol começa a surgir no horizonte, até o finalzinho do dia, quando o sol já está indo embora, como a gente viu na pintura do Van Gogh. Então, faltando apenas 1 hora para encerrar o dia, ele ainda assim volta na praça e contrata os trabalhadores que ele encontra ainda desocupados. Então, são várias turmas que vão trabalhar. Né? Aqueles que começaram a trabalhar logo cedo, começaram nas primeiras horas do dia, depois uma turma foi chamada às 9 horas da manhã, outra turma foi chamada ao meio-dia, outras 3 horas da tarde, e às 5 horas da tarde, quase no final do período de trabalho, faltando apenas 1 hora para o trabalho encerrar, esse dono, esse senhor, ele volta a contratar trabalhadores. Bom, esse é o cenário, esse é o momento, né, a situação inicial, melhor dizendo, da nossa parábola, dessa história contada por Jesus. E como nós já vimos na leitura, essa história ela tem uma reviravolta. Né? Ela tem uma cena que é uma reviravolta. Se Jesus tivesse contado essa parábola e tivesse dito que cada trabalhador recebeu um salário proporcional ao tempo que trabalhou, então quem trabalhou o dia todo teria recebido o denário combinado, quem trabalhou
a partir das 9, do meio-dia, das 3 e das 5 horas, receber o salário proporcional ao tempo trabalhado, se Jesus tivesse contado essa história dessa maneira, não teria aí nenhuma novidade na história de Jesus. Mas como nós vimos, não foi isso que aconteceu e é essa situação que vai gerar o interesse da parábola. O interessante de uma história, quando nós ouvimos uma boa história, o interessante não é aquilo que é previsível. O interessante de qualquer boa história é aquilo que é imprevisível, aquilo que está fora, digamos assim, da normalidade dos fatos. Você conta uma história em que tudo acontece exatamente como nós esperamos, essa história não vai ter muito interesse. E Jesus conta as suas parábolas, todas as parábolas de Jesus têm essa característica, né? As parábolas, elas sempre têm um ponto em que a história ela chega a uma mudança que surpreende aqueles que estão ouvindo, ou aqueles que estão lendo a parábola. Então, é isso que torna a parábola interessante, na verdade, é isso que torna qualquer história bem contada interessante. Então, a história de Jesus se torna interessante porque, quando chega a hora de fazer o pagamento, as pessoas não recebem o seu salário proporcionalmente ao seu trabalho. Então, para a gente entender um pouco isso, a gente precisa entender o que podemos chamar de a lógica do mérito. Né? A lógica do mérito. Que é uma lógica que costuma nortear especialmente as relações de trabalho e os negócios. Os negócios e as relações de trabalho nas diversas sociedades, desde a época de Jesus até a nossa época, elas são norteadas por essa lógica do mérito. E o que diz essa lógica do mérito? Que cada um vai receber aquilo que merece. Quem trabalhou muito vai receber de acordo com o seu trabalho. Quem trabalhou pouco vai receber de acordo com o seu trabalho. Quem não trabalhou nada não vai receber nada. Essa seria a lógica do mérito aplicada à vida profissional. Né? Eu coloquei aí duas frases que, de alguma maneira, resumem essa lógica do mérito. A primeira frase, é que cada um vai receber conforme o seu merecimento. A cada um conforme o seu merecimento. Essa é a lógica do mérito. Uma outra frase, um pouco mais agressiva, podemos dizer, que também tem a ver com essa lógica do mérito, é a ideia de que a vida é uma competição. Então, no ambiente do trabalho, nós estaríamos competindo para que cada um desempenhe melhor o seu trabalho, desempenhe melhor a sua tarefa e seja recompensado porque desempenhou o seu trabalho melhor do que o outro. Né? Isso tanto no contexto do emprego como das empresas, nós teríamos essa lógica do mérito gerenciando a maneira como as pessoas vivem esse ambiente do trabalho, essa realidade do trabalho. Né? Queremos receber e pagar de acordo com o merecimento, com o trabalho realizado por cada um. Bom, essa é uma lógica que faz bastante sentido quando ela é colocada no nível das relações profissionais ou da vida profissional. O grande problema dessa lógica do mérito é quando ela extrapola os limites da vida profissional e do mundo do trabalho e começa a invadir, começa a penetrar em outras esferas da nossa existência, em outras esferas da nossa vida. Eu elenquei aqui algumas delas. Primeiro, na vida familiar. Se você pega essa lógica do mérito e coloca na vida familiar, você distorce o sentido da vida familiar. Porque agora, maridos e esposas irão se tratar mutuamente a partir de uma lógica de merecimento. Se você fizer por mim, eu faço por você. Se você cuidar de mim, eu cuido de você. Se você me amar, eu amo você. Né? Então, essa lógica passa a ser uma lógica baseada numa espécie de troca competitiva entre os membros daquela família, entre os parceiros conjugais. A mesma coisa, e ainda pior, se você coloca essa lógica do mérito na relação entre pais e filhos. Né? Imagine um pai amar mais um dos seus filhos ou uma das suas filhas do que outro, porque aquele filho tem mais mérito do que o outro, porque aquele filho fez mais do que o outro filho fez. Então a gente percebe que quando você sai dessa lógica do mundo do trabalho, da lógica do mundo do comércio, do mundo das empresas, e
traz essa mesma lógica para a vida da família, nós passamos a ter problemas, né? Nós passamos a fugir do propósito da própria família, do sentido da própria família, que é o sentido do cuidado mútuo, do apoio mútuo, da troca, da igualdade de tratamento e, no caso da relação entre pais e filhos, até mesmo de uma postura, como nós vamos ver, muito mais graciosa. Então, a vida sendo encarada como uma competição meritocrática, ela não faz sentido se você coloca isso na vida familiar. Você vai destruir a sua família se você tratar a sua família a partir da lógica meritocrática, da lógica do mérito. O mesmo é quando essa relação de mérito, essa lógica de mérito, ela também penetra nas demais relações pessoais, as nossas amizades, os nossos relacionamentos mais próximos, na igreja, na vizinhança, mesmo no ambiente do trabalho, mas fora daquilo que é o trabalho propriamente dito. Se em todas as coisas você for levar a lógica do mérito às últimas consequências, todas as nossas relações serão sempre relações marcadas por um interesse. E o interesse nem sempre ético, né? Um interesse nem sempre adequado, um interesse nem sempre verdadeiro, porque eu estarei, de alguma forma, me relacionando com as pessoas apenas na medida em que elas possam me dar alguma coisa. Apenas na medida em que eu possa ganhar alguma coisa com essas pessoas. E se eu não puder ganhar nada com aquela pessoa, eu não vou me relacionar com ela. É por isso que muitas vezes existem as exclusões, né? Aquela pessoa, e isso começa às vezes na própria escola, na própria relação das crianças e dos adolescentes no ambiente escolar, mas também vai para além da escola, vai para o ambiente do trabalho, vai para o ambiente da vizinhança, vai mesmo para o ambiente da igreja. Por quê? Porque eu começo a tratar as pessoas a partir do que elas podem me oferecer. E isso vai gerar as exclusões, vai gerar o bullying, né? Que é aquela maneira de desprezar e de também agir de forma desrespeitosa com aquelas pessoas que aparentemente não têm nada a nos oferecer ou que de alguma maneira possam ser entendidas como uma ameaça para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para que nós possamos ganhar alguma coisa. Então, não dá para levar essa lógica do mérito para todas as áreas da nossa vida. Não dá para levar essa lógica do mérito para todas as nossas relações, porque as nossas relações não podem ser sempre relações competitivas, não podem ser sempre relações de receber apenas aquilo que nós merecemos. E o pior lugar para você levar essa lógica do mérito, a pior relação para você tentar levar essa lógica do mérito, é a sua relação com Deus, é a nossa relação com Deus. Se nós imaginarmos a nossa relação com Deus como lógica do mérito, a partir da lógica do mérito, nós vamos lidar como se a nossa relação com Deus dependesse do quão bom nós somos, do quanto nós podemos fazer para agradar a Deus, do quanto nós podemos fazer para servir a Deus. E aí a gente imagina Deus como sendo um contador que tem um livro de contabilidade na sua mão, anotando os nossos merecimentos e as nossas dívidas. E no final ele então faria, né, uma contabilidade para ver quem vai ter mais mérito e quem vai ter mais demérito. Então, essa visão de que a nossa relação com Deus é baseada no mérito é uma visão muito comum, infelizmente, mas muito distorcida. Muito comum porque alguns sistemas religiosos, inclusive, fazem disso o centro da sua doutrina. Você tem o que você merece da parte de Deus. E isso, se for levado às últimas consequências, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Se é assim, nenhum de nós jamais vai ser salvo. Nenhum de nós jamais vai alcançar a presença de Deus. Porque qual é o ser humano sobre a face da terra, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nunca tenha pecado e, portanto, nunca tenha tido nenhum demérito? Qual é o ser humano, a não ser Jesus Cristo, cujas palavras, ações, atitudes foram perfeitas? Nenhum. Então, se a gente for pensar a salvação pela lógica do mérito, nós todos estamos perdidos. Ou nós vamos imaginar que Deus nos trata
como se nós fôssemos seres perfeitos, e nós não somos. Então, levar essa lógica do mérito para as relações humanas em geral, e principalmente para a relação com Deus, vai distorcer essas relações, vai distorcer essa perspectiva. No entanto, por mais que isso seja distorcido, por mais que isso seja prejudicial, nós terminamos pensando a nossa relação com o próximo sempre como uma relação de competição e supostamente de mérito, e também a nossa relação com Deus muitas vezes é pensada assim. Às vezes, como eu disse, há sistemas teológicos, sistemas religiosos que trabalham com essa premissa, e mesmo aqueles que não ensinam isso explicitamente, no dia a dia, no cotidiano, tantas vezes se pensa dessa maneira, se age dessa maneira, se enxerga e se olha para Deus dessa maneira. Daí a importância dessa parábola contada para Jesus, porque na cultura religiosa na qual Jesus está inserido, no judaísmo no qual Jesus está inserido, pelo menos uma parte desse judaísmo, né, não todos os judeus, porque de fato o Antigo Testamento, a Bíblia, no Antigo Testamento, ela fala da graça de Deus com muita clareza, mas em alguns momentos dessa tradição, dessa religiosidade, que é a religiosidade do povo de Jesus, do povo judeu, se chegou a essa postura, especialmente entre os fariseus, né, esse grupo religioso tão presente ali no dia a dia de Jesus, contemporâneo de Jesus e muito forte na época de Jesus. E esse farisaísmo, muitas vezes, olhava a realidade a partir dessa lógica do mérito. Né? No caso do farisaísmo, esse mérito tinha a ver com duas coisas. Essa ideia de mérito, né? Essa lógica do mérito que eles supostamente tinham, tinha a ver com duas coisas. A primeira, o suposto mérito de ser o povo escolhido de Deus. Então, nós somos os filhos de Israel, nós somos os filhos de Deus, e, portanto, nós somos melhores do que as demais nações. Esse é um mérito nosso. Havia essa perspectiva na mente de muitos judeus, especialmente na tradição farisaica. E, além disso, a ideia de que, dentre esses judeus, que são o povo escolhido de Deus, os fariseus e os seus seguidores eram melhores do que os melhores, porque supostamente eram mais fiéis no cumprimento da lei, das tradições, das práticas. E como nós já tivemos a oportunidade de ver muitas vezes no Evangelho de Mateus, Jesus desmascara essa suposta superioridade moral e espiritual dos fariseus e de outros líderes religiosos como hipocrisia, como falsidade. Muitas vezes essa superioridade religiosa, ela aparecia apenas nas coisas superficiais da fé, da lei, mas deixava de lado as coisas fundamentais, as coisas essenciais. Então, era uma ilusão, a ilusão do mérito. O mérito de que nós tenhamos mérito diante de Deus, seja porque somos escolhidos por Deus, seja porque supostamente somos mais fiéis a Deus. Toda essa ideia de que isso nos torna merecedores de alguma coisa diante de Deus é uma ideia falsa. E esta parábola, em particular, ela desmonta completamente essa lógica do mérito, oferecendo como contraponto a lógica da graça. E qual é a lógica da graça? A própria palavra graça já nos indica qual é essa lógica. É a lógica daquilo que se recebe sem merecimento. Graça, né, na tradição reformada, a gente costuma muito usar essa expressão. Graça é o favor imerecido. Ou seja, é aquilo que nós ganhamos de presente e que não fizemos nada para merecer. E a graça, ela está na própria essência, não só da nossa relação com Deus, mas ela está na própria essência da vida. Porque a vida é um dom. Nós não vivemos por nossa própria força, pelo nosso próprio poder. Nós vivemos como uma dádiva de Deus. Deus nos deu a vida. Então, a graça, ela começa no próprio existir. A própria existência do universo, a própria existência do mundo, a própria existência de cada um de nós, da nossa vida, ela é um sinal evidente de que nós não somos merecedores. Nós estamos vivos pela graça. Essa é uma perspectiva muito importante na Bíblia, no Antigo Testamento, isso já aparece com muita clareza, né? Os salmos que louvam o Deus Criador dos céus e da terra, que louvam o Senhor que sustenta o universo, que louvam o Senhor que sustenta o seu povo,
são todos eles reconhecimento de que a existência é graça de Deus. E Jesus tem muita clareza em relação a essa presença da graça de Deus em todas as coisas. Por exemplo, no evangelho, nesse mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele nos lembra que Deus é aquele que faz com que o sol e a chuva venham sobre bons e maus. Ou seja, Deus sustenta o mundo, faz chover e faz brilhar o sol sobre todas as pessoas, independente da conduta das pessoas. O que nós podemos chamar isso? Graça, né? Deus dando aquilo que os homens precisam sem que eles necessariamente mereçam. Do mesmo jeito, nesse mesmo evangelho, agora no capítulo 6, Jesus adverte os seus discípulos sobre o excesso de cuidados com o seu sustento, com a sua roupa, lembrando que Deus alimenta as aves do céu, sem que elas trabalhem, e ele veste os lírios do campo de uma maneira absolutamente grandiosa, né? Nem Salomão, em toda a glória, se vestiu como nenhum deles, como diz Jesus, sem que eles também trabalhem, né? Sem que eles teçam o fio. É claro, Jesus não está ensinando, nós não podemos tomar uma palavra isolada de Jesus para dizer que Jesus está dizendo, olha, você não deve trabalhar, você não deve procurar as coisas boas ou se esforçar pelas coisas boas. Não é isso que Jesus está dizendo, mas ele está lembrando que mesmo quando nós trabalhamos, mesmo quando nós nos esforçamos, como diz o Salmo, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então não significa que nós não devemos trabalhar, mas nós devemos trabalhar sempre com essa consciência de que a nossa vida e aquilo que nós recebemos, tudo isso vem das mãos graciosas de Deus. Deus é aquele que nos concede aquilo que nós não merecemos e concede a todas as pessoas, aos bons e aos maus, como diz Jesus, aqueles que o reconhecem como Deus e aqueles que não o reconhecem como Deus. Na tradição reformada, nós chamamos isso de graça geral, que é essa graça que Deus dispensa a todas as pessoas indistintamente, exatamente manifestando ali a sua capacidade graciosa. E de modo especial também, Jesus fala dessa graça numa outra parábola, que nós não vamos tratar aqui, mas queremos apenas lembrar, que é a parábola do filho pródigo, que se encontra em Lucas 15, e ali também a graça de Deus é evidenciada de uma maneira extraordinária, né? Um filho rebelde sai de casa de maneira absolutamente desrespeitosa para com seu pai, pega a parte que ele imaginava ser a sua herança, vai embora, gasta aquilo de maneira dissoluta, como diz a versão Almeida, né? Exatamente por isso ele é chamado de filho pródigo. Pródigo é aquele que gasta sem medida, então ele vai e gasta tudo. Quando ele se vê absolutamente na miséria, ele volta arrependido para buscar um lugar como empregado do pai, então ele não espera ser recebido como filho, ele sabe o que ele fez, ele sabe dos seus erros, ele deseja que o seu pai pelo menos arrume um emprego digno para ele, para que ele possa se alimentar e se vestir como um dos seus empregados. E quando ele chega, antes que ele consiga terminar de pedir o perdão que ele havia ensaiado, antes dele conseguir falar qualquer coisa a respeito de um emprego, o pai o trata como o filho perdido que foi encontrado, fazendo festa, matando novilho, vestindo ele com vestes de honra, com anel nos dedos, com sandália nos pés. Ou seja, ali a graça de Deus se manifesta de maneira muito clara em favor de um pecador que conscientemente se colocou contra Deus e que volta arrependido, mas é recebido não com palavras de castigo, não com palavras de repreensão, mas com festa, com graça. Então, é sobre esse Deus que Jesus fala. Esse é o Deus ensinado no Evangelho, apresentado no Evangelho, é o Deus da graça e não o Deus do mérito. E a parábola dos trabalhadores na vinha, ela vai também nessa mesma direção. Então, como eu disse, o que muda na parábola, o que é que torna essa parábola interessante? É o que se diz aí, depois que todos trabalharam, no versículo 8, o dono da vinha manda chamar os trabalhadores, ou melhor, dá ordem ao administrador para chamar os trabalhadores para pagar o salário, começando pelos que chegaram por último, ou seja, aqueles que foram trabalhar às 5 horas da tarde, que, portanto, trabalharam apenas 1 hora. E o texto diz que os que foram contratados por último, os que chegaram às 5 da tarde,
cada um deles recebeu um denário. Ou seja, eles não receberam uma fração do dia de trabalho. Eles receberam o salário integral de um dia de trabalho. Eles não receberam uma hora de trabalho. Eles receberam um dia inteiro de trabalho. E quando isso aconteceu, os outros que trabalharam mais, né, os que trabalharam a partir das 3 da tarde, os que trabalharam a partir do meio-dia, das 9 horas e às 5, 6 da manhã, eles imaginaram que cada um deles, portanto, ia receber a mais. Porque eles pensaram assim, bom, se ele está pagando um denário para quem trabalhou 1 hora, quem trabalhou 6 horas vai receber 6 vezes um denário. Quem trabalhou 8 horas vai receber 8 vezes um denário. Então, eles imaginaram que o trabalho deles seria recompensado de acordo com o tempo que eles trabalharam. Eles esqueceram de um detalhe. Eles tinham combinado no início que todos eles iam receber um denário. Eles esqueceram no início a fala do Senhor que o combinado era esse. Né? Versículo 2 está lá dizendo que, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Então eles tinham isso que eu chamo de uma ilusão, a ilusão do mérito. O mérito de que eles mereciam mais porque eles tinham trabalhado mais. O mérito de que eles mereciam mais porque aqueles que tinham trabalhado menos receberam igual ao que eles ao que tinha sido combinado com eles receber. E quando isso aconteceu, quando isso não aconteceu, melhor dizendo, né, quando eles não receberam a mais, quando eles foram receber o seu salário e cada um recebeu exatamente o mesmo denário, então quem trabalhou 1 hora, quem trabalhou 3 horas, quem trabalhou 6 horas, quem trabalhou o dia todo, todos eles receberam exatamente o mesmo denário. E eles ficaram revoltados, achando que aquilo tinha sido injusto. Estes últimos, né, eles vão reclamar no versículo 12, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós e suportamos a fadiga e o calor do dia. Eu diria, irmãos, que essa palavrinha aí é muito indicativa do sentimento dessas pessoas. Você os igualou a nós. Nós não somos iguais a ele. Nessa lógica do mérito, nessa lógica da relação meritocrática com Deus e com o próximo, nós temos muito essa ideia de que nós somos melhores. Nós não somos iguais. Nós somos melhores. Nós somos ou fizemos algo superior. Nós somos ou fizemos algo que merece um crédito maior, que merece um pagamento maior, que merece uma recompensa maior. Quando você trabalha com essa lógica do mérito, você trabalha com essa lógica do maior e do menor e a lógica do melhor e do pior. Então você não se vê igual. A ideia da igualdade é uma ideia que perturba a lógica do mérito. Ora, como eu disse a vocês, quando você coloca isso no campo das relações de trabalho no cotidiano, isso faz sentido. E a parábola é interessante exatamente porque Jesus pega esse mundo do trabalho, mas lembrem-se, isso é uma parábola. Jesus não está dizendo aqui que é assim que as relações de trabalho necessariamente precisam ser e que isso deva acontecer desta maneira ou daquela maneira. Jesus não está aqui nos dando lição sobre o mundo do trabalho. Ele está nos dando lição sobre a relação com Deus e com o próximo. Então ele toma essa relação do mundo do trabalho para nos dizer que as coisas não são assim na relação com Deus. As coisas não são assim na relação do reino de Deus. É importante retomar o iniciozinho da parábola, porque o reino dos céus é semelhante a... A lição é sobre o reino e sobre como devem ser as nossas relações com Deus e com o nosso semelhante, à luz não da lógica do mundo, mas à luz da lógica do reino. E a lógica do reino é a lógica da graça, não é a lógica do mérito. Então esses homens estão pensando que houve uma injustiça e que o justo seria que eles, que não são iguais, que suportaram a fadiga e o calor do dia, que eles recebam mais do que aqueles que trabalharam menos. No caso aí dos últimos, que trabalharam apenas 1 hora. Bom, será que eles estão certos? Jesus vai dizer na parábola que a graça de Deus
não é injustiça. A graça de Deus não é injusta. E por que a graça de Deus não é injusta? Primeiro, porque na lógica da história, em especial, aconteceu o que foi combinado. O que foi combinado? Eles iam trabalhar por um denário. Então, quem começou a trabalhar mais cedo recebeu exatamente o que deveria receber. Não recebeu a menos. Não foi enganado. Não foi ludibriado. Não há dívida. O Senhor não tem dívida para com eles. Uma vez que eles receberam exatamente o que foi combinado, não há dívida para com eles. Então, a lógica do Senhor é uma lógica absolutamente correta. Ele está dando a mais a quem ele quer dar a mais. Mas ele está dando o que é justo com quem ele tinha combinado aquele valor. Então, mesmo se você considerar a lógica do trabalho ali, naquele mundo, aquele senhor tinha todo o direito de dispor dos seus bens, desde que ele não frustrasse ou não descumprisse o que foi contratado. Então, a sua graça não é injusta. A sua graça é livre, como toda graça. Assim como nós falamos da graça de Deus. A graça de Deus é livre. E ela é livre porque Deus é bom. E o que isso significa? Olha o que diz os versículos 14 e 15. Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Preste atenção no verbo querer. Eu quero dar. O Senhor tinha esse direito de fazer isso, porque ele tinha combinado o justo com todos. Então, se ele quer dar além do que é combinado, ele não está fazendo nada de errado. Quero fazer isso. O verbo querer é muito importante. Será que não é meio lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? O Senhor quer ser bom. Ele teve pena, na verdade, daqueles trabalhadores que foram chamados por último. Um denário, um dia de trabalho, era, podemos dizer, o salário mínimo. Ou seja, era o mínimo necessário para que alguém se sustentasse ao longo do dia. Eles não tinham essa lógica de um salário mensal, não é um mundo das relações de trabalho da sociedade pós-industrial, industrial e pós-industrial como a nossa, mas é um mundo do trabalho rural, do mundo do trabalho antigo. Então, os trabalhadores, eles trabalhavam pelo salário de cada dia. Eles eram chamados de jornaleiros, não porque vendiam jornais, porque trabalhavam a jornada de cada dia e recebiam o salário de cada dia. E esse salário era o necessário para o sustento daquela família naquele dia. Então, se você trabalhasse 10 dias, você tinha salário para se alimentar durante 10 dias. Imagina que aquele trabalhador que até o final do dia não tinha conseguido trabalho nenhum. E aí o Senhor convida ele para trabalhar, ele trabalhou pouco, se ele paga apenas proporcional, ele estaria sendo, de fato, correto em termos numéricos, mas ele estaria impedindo uma família de se alimentar dignamente naquele dia. Eles iam receber uma única fatia de um dia de trabalho. Lá, um sexto de um denário, um oitavo de um denário, que daria para talvez nem comer à noite, nem jantar naquela noite. Então aquele homem teve compaixão dos que trabalharam menos, porque foram chamados mais tarde, mas que precisavam daquele salário para o seu sustento. O denário era o mínimo. Então, aquele homem quis agir com misericórdia. E ele não foi injusto com os que ele chamou primeiro. Os primeiros receberam exatamente o que tinha sido combinado. Então, a graça de Deus é semelhante a este homem. É claro, Jesus está contando uma parábola, está falando de uma situação hipotética, mas essa situação hipotética, essa situação criada por Jesus, quando ele conta uma parábola, ele está criando uma história, mas ele está criando uma história para nos falar sobre o reino. Como é que Deus trata os seres humanos? Voltemos um pouquinho e nos lembremos da tradição dos fariseus, de como eles entendiam essa relação com Deus. Como eu disse, eles entendiam que, primeiro, por serem os filhos do povo de Israel, chamados por Deus desde o início, chamados desde os patriarcas, com toda a história de Moisés, com toda a história daquele povo ali que tem uma relação especial com Deus, eles entendiam que eles mereciam mais do que o restante da humanidade.
E no caso específico dos fariseus, eles entendiam que eles mereciam mais do que aqueles pecadores que Jesus estava chamando ao arrependimento. Então aqui nós temos uma parábola que nos lembra que a graça de Deus ela não ficou restrita ao povo que ele escolheu no início. O povo que ele escolheu no início foi escolhido pela graça. O povo que ele chamou no Egito foi escolhido pela graça. O povo que ele chamou em Abraão foi escolhido pela graça. E Deus os abençoou e os abençoa em sua graça. Mas isso não significa que eles eram melhores do que os gentios, que foram chamados agora na última hora. Então, essa é a ideia da missão de Jesus e do Evangelho, chamando os gentios à salvação, chamando os não-judeus à salvação na última hora. E, na lógica também do ministério de Jesus, chamando publicanos e pecadores ao arrependimento, pessoas que tinham vivido uma parte considerável de sua vida muito distante da lei de Deus, diferente dos fariseus, né, e de tantos outros judeus piedosos que tinham vivido uma vida inteira procurando fazer a vontade de Deus, procurando obedecer os mandamentos. E aí Jesus chama a prostituta, o publicano, o estrangeiro que não tem essa história e se converteu lá numa fase da vida mais tardia, no extremo, como aquele homem que estava crucificado, sendo crucificado ao lado do Senhor. Jesus chama essas pessoas como esse Senhor chama os trabalhadores na última hora. E na última hora, eles são recompensados pela graça e recebem a mesma salvação que o judeu fiel recebeu, que Abraão recebeu. A meretriz, o publicano, o estrangeiro arrependidos vão receber a mesma salvação, ou recebem a mesma salvação que os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, que Moisés, que os profetas, que todos os filhos e as filhas de Deus receberão. Por quê? Porque patriarcas, Moisés, profetas, fariseus, filhos e as filhas de Deus que foram fiéis, eles foram salvos pela graça, pela mesma graça que salva a prostituta arrependida, o publicano arrependido, o pecador arrependido. Isso não entrava na mente e no coração de muita gente, como não entra até hoje. Até hoje, muita gente tem muita dificuldade de lidar, porque, como eu disse, o nosso coração, a nossa mente pensa a partir de uma outra lógica, essa lógica do mérito. Precisamos encontrar caminho pela palavra de Deus para começar a pensar a partir da lógica da graça. Não é cada um recebe o que merece. Cada um recebe aquilo que Deus, na sua generosidade e bondade, nos concede. Deus, na sua generosidade e bondade, nos concede a salvação. Quer tenhamos começado a nossa jornada no início, no meio ou quase no final. O sol já está quase se pondo. Os gentios estão sendo chamados à salvação. Os publicanos, os pecadores, as meretrizes estão sendo chamados à salvação. Aceitam a graça, recebem pela fé o Evangelho. No dia do Senhor, receberão o mesmo pagamento, a mesma recompensa, que elas são filhos e filhas também da mesma graça de Deus. Essa é a lógica do reino, e é por isso que Jesus diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não é um desprezo pelos últimos, prestem atenção, não significa que aqueles que trabalharam o dia todo vão ser enganados, não serão abençoados. Não, eles serão salvos do mesmo jeito. E a alegria deveria ser o fato de que eles vão estar na presença do mesmo Deus. E não imaginar que são melhores do que os outros. Porque tudo é graça. Né? Então, há uma diferença entre a parábola e a vida. A parábola, de fato, fala de trabalho, e de trabalho braçal, inclusive, mas é uma parábola. Quando nós falamos da nossa relação com Deus, nós não temos esse trabalho para apresentar como resultado dos nossos méritos. Olha, Senhor, eu sou salvo porque eu fiz isso. Não. Sou salvo pela tua graça. Eu sou salvo pela tua misericórdia. Sou salvo pela tua bondade. Essa é a grande lição do Evangelho. Essa é a grande lição desta parábola. Eu quero concluir com as palavras de um estudioso famoso
estudioso chamado Joaquim Jeremias escreveu há muito tempo uma obra que é um clássico sobre o estudo das parábolas, chamada As Parábolas de Jesus. Tem pelo menos 2 edições em português desse livro, e ele faz eu considero um excelente resumo desta parábola, e eu quero concluir com estas palavras do Joaquim Jeremias. Assim, a parábola não descreve um ato arbitrário, mas a ação de um homem bom de coração, generoso e que tem dó dos pobres. É assim que Deus age, de Jesus. É assim que Deus é, tão bom. Ele faz participar do seu reino os publicanos e os pecadores, sem mérito da parte deles, pois tamanha é a sua bondade. A acentuação toda recai sobre as palavras da conclusão, porque eu sou bom. Palavras que o homem diz, na verdade, né, o homem da parábola, o senhor da parábola diz, mas que na verdade são palavras que devem ser atribuídas ao próprio Deus. Deus é bom, porque Ele é bom. Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele nos dá da sua graça. E essa parábola nos ajude no nosso dia a dia a repensar não só a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com o próximo. E essa mentalidade do mérito, da competição, que é pertinente, repito, é pertinente no que diz respeito aos nossos trabalhos, é pertinente para o esportista, é pertinente para alguém que está ali competindo por alguma coisa da vida profissional, é perfeitamente coerente, mas que isso não invada a nossa vida como um todo, de modo que nós passemos a tratar uns aos outros e as nossas relações mais próximas, os nossos irmãos na fé, as pessoas que nós amamos na nossa família, com essa lógica do mérito. Lembrando sempre, Deus nos trata com graça, e essa graça também devemos distribuir e vivenciar nas nossas diversas relações com as pessoas e com o mundo, sabendo que é assim que nós, misericordiosamente, somos tratados por Deus. Que Deus nos abençoe. Convido você para orar. Deus bondoso, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra, louvado seja o teu santo nome pela tua graça salvadora, pela tua graça abençoadora, pela tua graça que se renova a cada dia em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar com clareza o quanto somos dependentes desta graça na nossa relação contigo, e que também nas nossas relações uns com os outros, na igreja, na família e na vida em geral, possamos nos lembrar de tratar com a mesma graça o nosso semelhante, assim como o Senhor tem sido sempre extremamente, infinitamente gracioso para conosco. Obrigado por este momento. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Espero revê-los no domingo pela manhã, no nosso culto presencial, para aqueles que puderem participar. Basta preencher aquele formulário fazendo a sua reserva. E também os que não puderem estar presencialmente, possam nos acompanhar na nossa transmissão online. Que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser.